gravar. Eu não sei, Yara, se você acertou com Milena há um tempo. De qualquer maneira, fiquem à vontade para acertar o tempo, eu vou ficar por aqui, as pessoas que forem entrando eu vou aceitando aqui, que é um pouco o meu papel, e aí depois vou ficar prestando atenção aqui ao movimento para a gente retomar, né, as atividades. Então, fiquem à vontade, retomo aí para você, Yara, Milena, fiquem à vontade as duas. Muito obrigado. Bom, Yara, então eu vou já tomar a palavra, tá bom, minha querida amiga? Boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou a Milena, eu sou coordenadora pedagógica da Prefeitura do município de São Paulo já há 24 anos e estive na condução da Divisão de Educação de Jovens e Adultos por 2 anos como diretora, e muito me emociona, eu estou vendo aqui a minha japinha preferida, me emociona muito ver representantes do MOVA, porque o MOVA, se eu gosto muito da EJA, se eu milito a EJA, o MOVA é a minha menina dos olhos, e ver as pessoas que fizeram parte da minha vida, da minha trajetória, como Jacira, Iraíde, Adriana e todos, eu fico assim emocionada, vocês me presentearam, é uma honra estar aqui falando para todos vocês que militam pela EJA, que defendem a EJA em todos os espaços, né, da federação, mas em especial ver essas pessoas que me constituíram enquanto formadora é um grande presente. Muito obrigada mesmo, né? Agradeço também a presença de amigos, parceiros do dia a dia, da Beth, da Deia, pessoas que estão sempre comigo, e de todos e todas que estão aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito, né? Trazer um pouquinho as formas de atendimento da EJA do município de São Paulo. Como é que tudo isso foi constituído, como é que os grupos se organizam, qual é a legislação, trazer um espectro, uma interface de como é que é pautada a educação de jovens e adultos na cidade de São Paulo. Tá? Para tanto, eu peço licença, então, para eu fazer a apresentação, e eu queria, Yara, se tiver algum problema na imagem ou no som, você me fala, porque a partir de então eu não vou mais vê-los, né? Querida, pode deixar que eu vou lhe orientando. Só aproveitar que você está abrindo o material, eu coloquei aqui no chat para o pessoal se dar conta, e mais especificamente para Alessandro, que normalmente a gente fica nessa discussão em média 2 horas, e aí quem tá apresentando usa o seu tempo, né, e a gente vai discutindo até completar esse horário. Perfeito. Eu penso que, como você já participou das outras vezes com a gente, você se deu conta disso, mas quando você estiver aí perto de completar 1 hora, eu lhe dou um toque, se você ainda estiver falando. Senão, a gente já vai discutir. Tudo bem, Alessandro? Sim. Tá ótimo. Vocês veem a tela, a apresentação com clareza? Tá tudo bem, Yara? Sim, tudo bem. Perfeito, então. Então, esse é a apresentação, é a entrada, e eu quis utilizar esse folder, que foi usado em 1990, que foi o primeiro congresso dos alfabetizandos, foi um movimento organizado pelo próprio Paulo Freire, na época secretário da Educação aqui da cidade de São Paulo, junto com as lideranças, os educadores e os educandos do MOVA. E uma frase que me chamou muito a atenção, que me disparou, foi justamente essa que está acima aí na parte superior do folder. Nós construímos a cidade e nela somos envergonhados. Ou seja, é a mensagem de que o quanto a pessoa, né, que não se apropriou das relações grafofônicas, da escrita dentro de uma sociedade letrada, ela mas ela é marginalizada, né? Não marginal como criminoso, mas está à margem dessa sociedade. O quanto lhe cai nos ombros uma culpabilidade que não é individual, mas sim de um sistema. Então, foi um período, né, o período de 1989 até
90 e 91, ele ficou até meados de 92, a grande luta que se estabeleceu no viés da educação e principalmente na educação de jovens e adultos. Que ao longo dessa apresentação, aos poucos, nós vamos dedilhando e tecendo o resgate dessa história, que foi preciosa e que embasa as nossas ações aqui no município de São Paulo, que pelo menos do MOVA. Não vou dizer que embasa as demais formas de atendimento, porque Paulo Freire é muito pouco discutido e refletido nas escolas municipais de ensino fundamental. Quando eu falo da EJA, das modalidades da EJA, EJA regular ou EJA modular. Mas nos CIEJAs, que também nós vamos falar, e no MOVA, é muito forte a questão do diálogo, da construção da relação horizontal e da reflexão comunitária. Né? Então, enquanto esse folder ele é forte e representativo frente às lutas que todo esse movimento da educação de jovens e adultos, sobretudo do MOVA, foi muito forte, muito impactante, e ainda é um condutor das ações da contemporaneidade, das ações da atualidade. Então, essa foi a intencionalidade. E para quem me conhece enquanto formadora, sabe que eu adoro uma nutrição estética. Eu adoro trazer um momento de sensibilidade para que a gente possa viver as emoções também que a literatura pode trazer do contexto que vai ser falado, ou da arte, da música. E hoje eu escolhi um trecho do livro, né, Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, que representa com muita força a identidade do nosso estudante da EJA aqui de São Paulo. Aqui de São Paulo, que eu fiquei muito impressionada, que nós temos aqui um município chamado Suzano, que é muito próximo, e que eu também exerço um trabalho lá de organização e de ajuda, e que lá o perfil do estudante da EJA é um pouquinho diferenciado do perfil do estudante da cidade de São Paulo. Então, para São Paulo, esse trecho traz uma representação muito forte. Ele foi me apresentado pelo formador que trabalhou comigo, o professor Cláudio Bispo, e me impactou, marcou-me. Então, eu gostaria muito de compartilhar com vocês. 29 de maio de 1958. Até que, enfim, parou de chover. As nuvens deslizam-se para o poente. Apenas o frio nos fustiga. E várias pessoas da favela não têm agasalhos. Quando uns têm sapatos, não têm paletó. E eu fico condoída vendo as crianças pisar na lama. Percebi que chegaram novas pessoas para a favela. Estão maltrapilhas e as faces desnutridas. Improvisaram um barracão. Condói-me de ver tantas agruras reservadas aos proletários. Fitei a nova companheira de infortúnio. Ela olhava a favela, suas lamas e suas crianças paupérrimas. Foi o olhar mais triste que eu já presenciei. Talvez ela não mais tenha ilusão. Entregou sua vida aos cuidados da vida. Há de existir alguém, lendo o que eu escrevo, dirá, isso é mentira, mas as misérias são reais. O que eu revolto é contra a ganância dos homens que espremem uns aos outros como se espremesse uma laranja. Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus, ela vem de uma cidade de Minas, mas ela se estabelece aqui em São Paulo, na favela do Canindé, aqui perto da Marginal, é um bairro muito próximo da Marginal Tietê, e até hoje lá, as escolas, tem uma escola lá, uma escola com um grupo que a gente tem muito apreço pelo trabalho, pelo comprometimento, que infelizmente tem um nome chamado MF Infante Dom Henrique, de uma representação nevasta e opressora, e eles tentam, por todo meio, mudar o nome da patronesse, né, trazer Carolina Maria de Jesus, eles não conseguiram ainda, porque temos uma outra unidade com esse nome. E eles estão, então, tentando agora trazer o nome de Espaço de Bitita, porque era assim que ela era chamada. Então, as palavras de Carolina soam, rebatam com muita força quem é o nosso estudante da EJA aqui de São Paulo.
seja do MOVA, da EJA modular, regular, CIEJA ou do CMCT, que são as 5 formas de atendimento que nós temos aqui em São Paulo. A nossa EJA aqui em São Paulo, ela muitas vezes ela é negra, ela é feminina e ela é da periferia. Esse é um grande, é um estudo que Roberto Catelli nos trouxe e que traz essa interface do perfil, né? A maior parte dos nossos estudantes tem esse perfil. Então, trazer esse trecho, para mim, é muito representativo e eu quis compartilhar com vocês. E retornando, então, às nossas discussões. A educação de jovens e adultos é uma modalidade do ensino fundamental. Aqui em São Paulo, né, o município de São Paulo, ele traz do ensino fundamental. É claro que o Estado, ele traz também do ensino médio. É que eu estou falando da cidade de São Paulo. E a cidade de São Paulo promove apenas da educação do ensino fundamental, a EJA do ensino fundamental. O Estado, cabe ao Estado a EJA do ensino médio, que também existe. Então, essa modalidade é destinada a todas as pessoas que não tiveram acesso à educação em algum momento da vida. Porque eu fico muito entristecida e impactada quando eles não estudaram na idade certa. É um equívoco trazer esta representação, porque qual é a idade certa para estudar? Pensando que nós estamos já discutindo a educação ao longo da vida, como nós falamos ontem, né, do berço ao túmulo. Então, foi negado, em algum momento da vida desse sujeito, a educação foi negada. Então, cabe ao sistema, cabe ao Estado, às autoridades, reverter esse quadro. E a gente sabe dos grandes números de pessoas que se autodeclaram analfabetas ou com ensino fundamental incompleto. Então, é imperativo a nossa luta. Eu costumo dizer, quando eu estava, né, na direção da DIEJA, que eu falo, gente, a maior balela que existe é me dizer que não tem demanda, porque uma das ações de fechamento da escola, a justificativa que muitos usam, não tem demanda. Como não tem demanda? Se eu tenho 288 mil paulistanos analfabetos e 33% dessa população se declara sem o ensino fundamental completo. Então, eu não estou entendendo onde não existe essa demanda. Talvez não há o desejo do atendimento dessa demanda, talvez não se saiba as formas adequadas de atendimento dessa demanda, ou talvez a gente tenha que inverter a chave, inverter a lógica, que não é o estudante que tem que se adaptar ao sistema, mas o sistema se adaptar às necessidades do estudante. Porque as necessidades dos estudantes estão atreladas à questão do mundo do trabalho, da relação com a família e outras inúmeras contingências que fazem com que ele tenha que sair da escola ou tenha que deixar por algum período. Então, a demanda existe. Então, como fazer para atender essa demanda? Neste momento, na cidade de São Paulo, eu vou apresentar para vocês as 5 formas de atendimento que nós temos. Mas antes disso, eu queria apresentar para vocês qual é o perfil dos nossos estudantes da cidade de São Paulo, né? Quem são esses estudantes da EJA? Diferentemente do município de Suzano, lá são os idosos, majoritariamente são os idosos. E eu tive uma estranheza, falei, nossa, que interessante, não é o que acontece na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, nós temos um perfil extremamente variado. Nós temos o fenômeno da juvenilização, que é aquele que o estudante faz 15 anos pela manhã, à noite ele já está na sala da EJA. Por uma série de motivos, de uma série de situações... Helena, pois não, estou ouvindo. A sua tela não está se movimentando. Meu Deus. Ela travou. E agora? Você tem o material? Você consegue passar para mim? Passo. Mudou agora. Mudou porque eu mudei aqui, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu dar outra sugestão. Você deixar essa tela aqui em modo tela cheia. Isso. Vocês já me ajudaram da outra vez, não foi? Aí, assim fica maior? Melhorou. Tá. Se não passar a tela, você me avisa, tá bom? Ok. Então tá bem.
Então, retornando. Então, um primeiro grupo que deve ser caracterizado são esses jovens egressos do ensino fundamental. E são jovens, como eu disse, não são jovens de 18, 19, 20, o jovem adulto. Não, é o jovem mesmo. É aquele ainda que a gente pode considerar quase um adolescente, que o ensino fundamental não deu conta, por uma série de motivos, o fundamental regular, que não cabe aqui a gente discutir agora, mas que também há falhas ali que respingam, que respaldam também na educação de jovens e adultos. Um outro grupo muito robusto que compõe esse grupo são os adultos que buscam maiores níveis de escolaridade para poder trazer melhores condições no mercado de trabalho. Então, é aquele grupo que precisa terminar o ensino fundamental para alcançar uma promoção no trabalho, ou mesmo a entrada nesse trabalho, que só pode entrar com o ensino fundamental completo. Tenho também o idoso, que já criou os filhos, já cuidou dos netos, e neste momento ele perde a visibilidade social até pela questão do papel social que ele tem. Então ele procura a escola para resgatar essa visibilidade e construir novos conhecimentos. Nós temos aqui em São Paulo um índice grande de migrantes. São pessoas que vêm de outros lugares, e eu uso migrante, e quero trazer essa ressalva, porque eu me lembro muito bem, numa reunião do Conselho Municipal de Educação, do qual eu fazia parte, enquanto eu estava na secretaria, que um professor a minha falou, não é migrantes, é imigrantes. Eu falei, mas e todas as linhas de reflexão dos núcleos técnicos, né, de étnico-raciais? Não, vocês têm essa nomenclatura e vocês adotam, mas dentro da regra não é a escrita correta. Mas eu me volto a ter nessa essa abertura, porque é muito forte para nós, quando migrantes é o de migrar, é que todos podemos estar indo e vindo, sem ter aquela pretensão de falar, eu sou de um lugar e estou indo para o outro. Não, eu sou do mundo. Então, quando eu me refiro a migrantes, eu me refiro às pessoas que vêm de outros estados, a pessoas que vêm de outros municípios e, quiçá, de outros países. E nós temos de outros países, como os bolivianos, nós temos muitos haitianos numa determinada região de São Paulo, então, e eles procuram a educação de jovens e adultos para poder se apropriar da língua portuguesa. Muitos deles já têm uma formação acadêmica, uma profissão no país que eles deixaram, mas aqui eles procuram as nossas unidades para aprimorar a questão da língua mesmo e poder ter assegurada a relação na sociedade. E também temos os estudantes, as pessoas da educação especial, com portador, com alguma necessidade, é a pessoa com deficiência, é o termo mais correto. Porque quando eu falo portador de necessidade, esse termo, ele vem antes do que a pessoa, e antes dessa necessidade, ele é uma pessoa de direitos, uma pessoa que tem na sociedade. Então, nós também temos os estudantes com deficiência. Tem um número muito grande na EJA, e nós vamos poder identificar que não é em qualquer modalidade, qualquer forma de atendimento, mas muito no CIEJA, por conta da sua estrutura. Passou a tela, Alê? Passou sim. Então agora está tudo bem. Então vamos lá. Então agora, depois de ter trazido para vocês o perfil dos nossos estudantes, né? O jovem egresso, o adulto em busca de melhores condições de trabalho, o idoso, o migrante, a pessoa com deficiência, eu quero trazer para vocês um pouquinho a história de como foi constituída a educação de jovens e adultos na cidade de São Paulo até os dias atuais. E eu peguei como marco inicial 1989, que foi a gestão da Luísa Erundina, que foi uma gestão para nós, educadores, mesmo simpatizantes ou não, mas foi revolucionária. Né? A Luísa Erundina, na educação, ela trouxe um lugar de fala para os professores, principalmente quando ela coloca um tempo de estudo dentro da jornada do professor. Ou seja, nós temos a aula, por exemplo, das 7 da manhã ao meio-dia, e do meio-dia ao 1h30 nós temos um tempo de estudo remunerado, que a gente chama de JEIF, Jornada Especial Integral. Então, foi nesta época que veio a valorização da formação continuada.
Por quê? Quem era o secretário da educação nessa época? Paulo Freire. E quem o sucedeu? Cortella. Então, quer dizer, nós tínhamos pessoas que, de fato, entendiam de educação e investiram na educação. Então, naquela época, nós tínhamos 3 formas de atendimento da EJA. Vou falar bem brevemente, para que a gente possa agregar e aprofundar mais nos dias atuais. Nós tínhamos, lá na escola, que naquela época era essa a nomenclatura, Escola Municipal de Primeiro e Segundo Grau, nós tínhamos a EDA, a Educação de Adultos, que era noturna, com toda a estrutura muito próxima do ensino regular, né? Das 19 às 22, aula fechada e tudo mais. Nós tínhamos o MOVA, em 1989, as lideranças do movimento popular fecharam um acordo, a parceria com a prefeitura da cidade de São Paulo. Não foi a prefeitura que fez o acordo, não foi. Já tinha um movimento muito bem constituído, as lideranças já tinham toda a governabilidade dessas turmas, da militância, e eles fizeram esse acordo junto com a prefeitura, justamente porque Paulo Freire estava à frente e trouxe as possibilidades dessa cooperação. A gente fala de acordo de cooperação. E nós tínhamos o SEMES. O que era o SEMES? O Centro de Educação Municipal do Ensino Supletivo. O que fazia o SEMES? O SEMES, nós tínhamos a carga horária dividida dentro, né, dos padrões do horário, da grade, em que o estudante tinha a parte curricular e tinha a parte profissionalizante, também em parceria com o Sistema S, né, Senai, Senac, né? Então, como é que era? Mas não era presencial. Como que era o sistema do SEMES? O estudante ia lá, pegava as atividades, ia para casa, as fazia. Se tivesse dúvida, ia lá, porque os professores ficavam em plantões. Por quê? Porque consideravam que esse adulto tinha um tempo muito variado e que não dava para trazer um período fixo de aula. Então, eles só iam lá para tirar as dúvidas e depois para poder fazer a prova para passar para outro módulo. E aqueles que tinham a possibilidade faziam os cursos profissionalizantes que lá eram oferecidos. Então, era misto, né? Era uma situação de 2 formas de atendimento. Isso ficou a 92. Depois, na próxima gestão, que foi Paulo Maluf, Celso Pitta, o que mudou do MOVA, começou-se a usar o ProAlfa, que era um programa da federal. Ele cortou totalmente o vínculo e a colaboração junto com o MOVA, e neste momento o MOVA não se rendeu, o MOVA continuou com as suas atividades e permaneceu lutando junto com as suas turmas nas comunidades, né? O SEMES permanece, e nessa época só houve um desdobramento, né? Do SEMES houve também aquele projeto do telecurso, que a gente vê na mídia, e começou-se a pensar no CMCT. O que é o CMCT? Centro Municipal de Capacitação e Treinamento. Ou seja, neste lugar, era só o curso profissionalizante. Não tínhamos, chegou aqui, deixa eu tirar aqui, não tínhamos outra forma, a questão do currículo, a questão dos componentes curriculares, das áreas, não, era só a questão mesmo do profissional, tá? Na gestão seguinte, mudou-se muito pouco. O grande pulo do gato nessa gestão é que, vejam lá, o SEMES começa a trazer alguns problemas de evasão e de falta de demanda. Então, por conta disso, as pessoas que faziam parte do SEMES começaram a pensar numa outra forma de atendimento para que pudesse atender as demandas dessas pessoas que estavam evadindo. Aí começa a se pensar num projeto piloto, que era o CIEJA, que é o Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos, que eu vou falar um pouquinho para vocês qual é a estrutura deles daqui a pouco. Então, neste momento, há uma transição, há uma situação piloto, que perdurou até a próxima gestão, porque na próxima gestão, em 2006, o CIEJA ele teve uma questão de validação, né? O sistema já não queria mais aceitar, entendia que não estava dando certo também, e foi aí que o nosso secretário da Educação, o Alexandre Schneider, né,
teve um encontro com a professora Eda, maravilhosa, que nós já tivemos contato com ela aqui, e aí ele fez a proposta. Falou, olha, então, se vocês querem lutar, nós precisamos regulamentar esse projeto. E aí foi que a dona Eda se juntou com os outros gestores, naquela época, 13 CIEJAs, e começaram a estudar a legislação, a LDB e todas as possibilidades de uma mudança, como bem ela explicou no último encontro. E aí que veio a regulamentação dos CIEJAs, né? Quando a gente passa, aqui também neste ano, nessa gestão 2005-2012, nós tivemos também uma outra revolução na EJA, porque percebam, né, na gestão do Paulo Maluf, era ainda a Escola Municipal de Primeiro e Segundo Grau, a Marta mudou a nomenclatura EMF, mas a função, a razão era a mesma, mas quando chega em 2012, também, não foi em 2012, 2012 foi decretado, mas anos antes, um grupo que trabalhava com a EJA, também insatisfeito com essa questão da evasão e do baixo número de estudantes, e percebendo a necessidade desse estudante que não conseguia chegar no horário na escola. Foi o grupo de uma região bem distante da cidade de São Paulo, de Pirituba-Jaraguá, que é um bairro bem distante. E aí o que acontece? Eles começaram a se debruçar e a refletir também numa flexibilização de uma proposta de atendimento em que esse estudante não precisasse chegar às 19 horas. Porque se ele estava no extremo lá da Zona Norte e ele tinha que sair do centro, ele não ia conseguir chegar. Então, também, e daí, que eu vou explicar também nas próximas filipetas, surge a EJA modular, com maior flexibilização dos tempos, do quadro curricular, então também há essa modificação. E aí, ao longo das outras gestões, do Fernando Haddad, 2013, 2016, e agora que estamos vivenciando, continua essa organização. Então, aí vocês percebam, está aqui 4 quadradinhos, mas na EMF eu tenho 2 formas de atendimento. A EJA regular, eu vou explicar para vocês mais ou menos a estrutura, a EJA modular, o MOVA, o CIEJA e o CMCT. Fechando as 5 formas de atendimento que nós temos aqui em São Paulo. Atualmente, né? Atualmente, esse quadro é de dezembro de 2020, porque foi o último período que eu tive acesso, que a gente fala que são os dados gerenciais, né? Neste quadro, nós tínhamos 149 escolas da EJA regular. O que é a EJA regular? É aquela EJA proporcionada nas EMFs, nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, das quais pela manhã e tarde eu tenho o ensino fundamental regular, e à noite é oferecida a educação de jovens e adultos, tá? Mas, porém, na mesma estrutura do fundamental. É o que eu costumava dizer, gente, vocês estão olhando a EJA com a mesma régua do regular, do ensino fundamental regular. Então, é muito complicado, havia muitos ruídos, muitas reclamações, e eu sempre dizia, então, enquanto a gente não mudar a forma de atendimento e respeitar as especificidades do nosso público, não adianta reclamar que eles não vêm, ou que há uma evasão, ou que não há interesse. Porque eu também não iria me interessar em estar em um lugar onde, se dá 19h15, eu, adulta, que peguei um trânsito, que passei todas as interfaces do dia, eu ser barrada na entrada porque eu não posso entrar, porque já deu o horário. Ou não ser aceito o meu trabalho porque eu me atrasei na data da entrega. Ou seja, a EJA regular ainda guarda muito das marcas do ensino fundamental regular. Então, há muitas situações conflitantes, mas que eu, Milena, acredito que seja mais do viés da condução da organização pedagógica, que poderia e deveria ser mais flexível, e que não há esse olhar atento e essa escutativa dos profissionais que ali atuam com nossos estudantes. Então, nós temos, sim, índices muito grandes de evasão, de retenção,
porque não se tem um processo de avaliação adequado, e quando eu falo isso, não é só da unidade educacional, também é do poder regional e do poder central, e eu falo isso com propriedade, porque eu estava no poder central, e eu ficava enlouquecida quando queriam trazer as provas para a EJA. E eu ficava doida, porque era ainda por cima, era digital, em escolas que nem tem Wi-Fi, muitas vezes, e o maquinário é comprometido, eu queria morrer de catapora. E, para além de tudo isso, os resultados dessa prova não voltavam para as escolas para poder fazer uma análise desses resultados, para poder cambiar as proposições do PPP para o próximo ano. E aí eu brigava, para que eles fazem essa prova? Para quê ou para quem? Né? Então, são questões que permearam muito enquanto eu estava lá. Então, a EJA regular hoje, ela é composta por 4 anos. Nesses 4 anos, eu tenho a etapa de alfabetização, etapa básica, complementar e final, que faz a relação direta proporcional com os anos do ensino fundamental. E neste contexto, eu tenho 140, agora eu tenho 150, porque uma MF, que era modular, se tornou regular. 150 MFs na cidade de São Paulo. E aí, muitas vezes, nossa, é muito. Não. Nós temos mais de 600 escolas, MFs aqui em São Paulo. Então, ter 150 é muito pouco. Muito pouco. E 27 mil, cerca de 28 mil estudantes que frequentam esta forma de atendimento. Então, essa é a EJA regular. A EJA... Pois não, tá. A Lê quer falar? Não? Tá, continuando, então. Não. É que eu ouvi um ruído, eu falei, acho que ele quer. Tudo bem, então, vamos lá. A EJA modular. A EJA modular, eu vou trazer na próxima filipeta, mas eu já quero adiantar, a EJA modular veio de uma luta, de uma militância. A EJA sempre é luta e militância, mas de um grupo próprio lá da Diretoria Regional de Educação de Pirituba-Jaraguá. É uma região muito distante do centro, onde as pessoas têm que se deslocar, e esse deslocamento demanda um tempo muito grande. E esses estudantes não conseguiam chegar no horário das 19 horas. Então, a EJA modular, ela tem a flexibilização do horário e a flexibilização da organização dos componentes curriculares, que eu vou falar para vocês. Não vou, porque lá no outro slide tem a ilustração, então fica mais fácil de compreender, porque a EJA modular, ela é complexa. Quem entende a EJA modular é quem está vivenciando a EJA modular. De fora, é muito confuso, tá? Então, neste momento, nós temos 18 escolas com EJA modular. São escolas que, muitas vezes, elas se concentram ainda em PJ, por conta dessa necessidade, mas eu tenho também, nos outros extremos, algumas DREs só que eu não tenho. Por que que eu não tenho? Por que que ela não se expandiu? Porque os registros são muito complexos. E a Secretaria Municipal de Educação ainda não conseguiu trazer um sistema que atenda a esses registros de uma forma oficial. Até onde eu estava lá na Secretaria, os registros ainda são oficiosos e com uma estrutura que cada escola usa de acordo com a sua facilidade. Então, é muito complicado. A EJA modular tem essas interfaces, não que não seja recomendada, mas se o próprio sistema ainda não conseguiu regulamentar os registros. Mas nós vamos voltar a falar um pouquinho para que vocês possam entender por que é tão complexo os registros da EJA modular. Temos o CIEJA, que é a forma de atendimento que a dona Eda veio falar com vocês, os Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos. Eles têm também um horário flexibilizado de apenas 2h30. Esse horário, eu tenho 6 horários durante o dia. Então, eu tenho 2 horários pela manhã, 2 horários pela tarde e 2 à noite. E o que é muito interessante é que eles têm um processo de CARD, passaporte. O que é isso? Eu, Milena, hoje, não estou trabalhando. Então, eu quero ir frequentar as aulas das 7 da manhã até são 9h30. Porém, o mês que vem eu tenho um serviço. E eu não vou conseguir frequentar as aulas neste horário. Então, com o CARD, eu vou conseguir frequentar à noite. Eu pego o meu CARD e vou à noite. Falo, eu sou estudante da manhã e neste período de 1 mês, 2 meses, eu tenho um compromisso e só posso vir à noite.
Então, há essa flexibilização dessa passagem desse estudante em qualquer dos horários. Então, também 2h30. Por que esses 2h30? Porque são o limite, né, o mínimo que a LDB fala. Porém, se ele tem disponibilidade, a outra parte do período, existem as oficinas, que eles podem, né, confeccionar, fazer artesanato, ou fazer estudos mais aprofundados, uma recuperação de aprendizagem, um estudo de alguma situação que é uma demanda da comunidade, por exemplo, a questão da saúde pública, fazer um link com o posto de saúde ou os equipamentos da rede de proteção da região. Então, é aberto, e cada CIEJA tem a sua propriedade. Eu tenho CIEJAs que têm a marca do atendimento às pessoas com deficiência, eu tenho CIEJAs que a marca maior é o atendimento aos idosos, eu tenho um CIEJA Perus, que é de PJ, que ele é totalmente voltado ao público haitiano. Até o menu deles, na questão da alimentação, tem as características do Haiti. Nós fomos lá e o menu... Então, assim, é um respeito muito grande pela demanda dos estudantes, e não do sistema, né? Atualmente temos 16 CIEJAs na cidade de São Paulo. O movimento popular de alfabetização, é difícil falar, porque assim, é um carinho, é um respeito muito grande por todos que estão envolvidos, porque é um movimento que traz não só a questão da alfabetização do sujeito, mas retoma as bases conceituais freirianas da leitura do mundo, de ler o mundo antes de ler a palavra, para que eu possa ter consciência do meu papel social e poder transformar a realidade do qual estou inserido, de uma maneira coletiva. Enquanto os outros sistemas pensam na formação do sujeito, seja integral, seja intencional, o MOVA é a construção do coletivo, do grupo, da mudança social. Então, falar do MOVA é resgatar as origens freirianas no âmago. Eles têm uma conduta, um trabalho, uma seriedade que é impecável. E eles atendem, né? A grande parte do público que eles atendem são os idosos, né? Tem também os estudantes, as pessoas com deficiência, tem também os adultos, temos também os migrantes, mas um grande número são os idosos. Por quê? E eu tenho uma fala, porque onde a escola escolhe, o MOVA acolhe. Então, as turmas do MOVA estão nos maiores lugares de periferia, de vulnerabilidade, de falta de acesso. Lá tem uma turma de MOVA. E lá tem sempre um educador, olha, me arrepia, que está disposto a trazer a transformação social por meio da alfabetização. É muito forte esta relação do MOVA com a cidade de São Paulo e com esses educadores brilhantes que lá trabalham. Tínhamos, né, em dezembro, não sei como está hoje, 505 turmas, né, com 9.000, quase 10.000 educandos. Lá a nomenclatura é outra. Não é professor, não é educador e educando. O que traz mais horizontal essa relação entre os envolvidos, onde todos aprendem dentro de um movimento dialógico, né? E temos o CMCT. Lembram-se que o CMCT nasce dos CEMES. Lembra dos CEMES, do Centro de Educação Municipal de Ensino Superior? Ou ensino superior, de ensino supletivo, que trazia uma carga com os componentes curriculares e uma carga profissionalizante. Quando houve essa mudança do CEMES para o CIEJA, também houve a necessidade de ter locais apropriados para profissionalização. E daí surgiu o Centro Municipal de Capacitação e Treinamento, que não tem nenhum tipo de qualificação curricular ou trabalho com as áreas do conhecimento, mas ficam só com as questões da profissionalização. Lá nós temos confeitaria, nós temos a padaria, mecânica automobilística, nós temos a informática, nós temos uma série de cursos, nos quais profissionais do Senai formam nossos professores, e os nossos professores oferecem os cursos, né? Então, há uma cadeia formativa onde quem subsidia é o Senai, tá bem?
É o sistema S, como a gente fala, né? Bom, dessas 5 formas, a EJA regular é como eu falei para vocês. Neste momento, nós estamos sofrendo o fenômeno da juvenização. São os jovens que não se enquadram com a proposição do ensino fundamental regular, e muitas vezes eles estão na escola, e de manhã e à noite tem a EJA, e eles partem para a noite, para o noturno. Há um conflito geracional, a gente percebe nas falas, existe um lado benéfico, que é aquela questão de que se o professor, o grupo, ou a coordenação pedagógica conseguir fazer a interação das gerações, existem projetos incríveis, projetos assim que motivam, né, esses profissionais. Mas muitas vezes o que a gente mais escuta é o quanto o jovem que chega na EJA, ele se sente deslocado, ele se sente fora daquele seu contexto dos pares e acaba tumultuando um ambiente que muitas vezes é constituído por pessoas mais velhas e que vêm na escola ainda, buscam na escola a escola que eles deixaram no passado, que querem copiar da lousa, que querem fazer a atividade, a tarefa, né? Eu achei muito... eu tenho que fazer a tarefa, e esse menino não para de falar, não tira esse fone do ouvido, eu estou ouvindo o que ele está ouvindo no celular. Então, coisas desse tipo invadem a EJA regular e traz uma preocupação muito grande. Não por conta desta organização, mas desse jovem, de quais são as consequências para esse jovem que foi arrancado abruptamente do seu círculo de convivência, do seu círculo de relação, e muitas vezes é colocado em um meio que ele não se sente pertencente, né? Então, neste momento, a EJA regular também tem os migrantes, os idosos, também tem, mas o que mais aflora, o perfil mais encontrado são os jovens egressos, são os jovens em cumprimento de medida socioeducativa. Então, é esse perfil mais encontrado na EJA regular, o que não tira também os outros perfis, né? O MOVA, ele foi instituído, né? Não é que ele foi instituído, o MOVA já existia, nós temos dados, a minha pesquisa que eu fiz, ela parte de 1930, mas é um marco que eu escolhi. E lá eu já percebi indícios dos movimentos populares, né, dos anarcossindicalistas, das pessoas que lutavam pela educação de uma forma mais consciente, os campesinos. Então, eu trago uma marca temporal de 1930, mas o MOVA, né, ou a estrutura que o MOVA tem, já tem muito tempo. Porém, a consolidação do acordo de cooperação entre a Secretaria Municipal de Educação data de 1989, com a chegada da Luísa Irundina e de Paulo Freire como nosso secretário da Educação. E o MOVA, como eu falei, o MOVA traz uma concepção libertadora de educação, onde o grande foco é fazer com que essa relação dialógica traga o poder da construção da consciência e da emancipação do sujeito inserido em um grupo. Então, não é você trazer a construção do sujeito, mas a construção de um coletivo, de uma comunidade, em busca da mudança, em busca do reconhecimento de quem eu sou, qual é o meu papel enquanto sujeito histórico, como que é que eu posso trazer esse meu papel na relação com os meus pares, na comunidade que eu estou inserido. Tudo isso envolto às questões da alfabetização. Então, ele é o que traz, de fato, o âmago, né, os princípios freirianos, e permanecem até hoje. Do SEMES ao CIEJA, né? E o CIEJA, né? O CIEJA, como eu falei, nós temos 16 CIEJAs na cidade de São Paulo, e é muito interessante porque ele não tem, muitas vezes, a estrutura escolarizada, né? Quando a gente fala do CIEJA Campo Limpo, que foi dirigido pela professora Eda Luiz e agora pelo professor Diego, são grandes estruturas, casas que são alugadas, e isso é um ponto muito nevrálgico para nós da Secretaria, porque um impasse é que esses lugares são alugados, não são prédios públicos, com casas. Então, eu tenho CIEJAs com uma estrutura muito boa, e eu tenho CIEJAs que são casas que acolhem,
e que muitas vezes, por exemplo, nessa época de pandemia, não atendem aos protocolos de saúde, então não dá para abrir. Então, o CIEJA, ele traz uma revolução, ele traz, muito próximo do MOVA, o CIEJA tem uma concepção de trabalho e de organização pedagógica muito próxima do MOVA, porque ele traz, em seus princípios, o olhar atento e a escuta ativa da comunidade. Então, ele escuta a comunidade, entende quais são as necessidades dessa comunidade, a partir deste levantamento que eles agregam essa necessidade com os objetivos de aprendizagem, com os objetos de conhecimento. Então, ou seja, eu tenho muito forte as questões que são trabalhadas, por exemplo, na EJA regular e na EJA modular, mas o cerne de todo o início discursivo de reflexão são as demandas do território, são as demandas da comunidade. Tanto é que foi no CIEJA Campo Limpo que eu entendi a importância de se falar dos povos originários, dos povos indígenas, fora de um contexto escolarizado, mas de um contexto contemporâneo. Porque se vê que o indígena, e como muitos dizem, né, usam o índio, ele é um sujeito que ficou lá nos confundóculos da história, e que não consegue trazer a representação do indígena com toda a sua força cultural e expressiva para a atualidade. E foi lá que eu aprendi a afinar esse olhar, tanto nas questões dos povos indígenas, quanto nas questões das discussões da branquitude na negritude, do empoderamento feminino. Então, tem muito dessa situação de mulheres que são obrigadas a deixar a escola porque têm maridos ciumentos. Então, quando a gente olha para o CIEJA e tem um horário pela manhã, a gente consegue dar a oportunidade para essas pessoas virem estudar, que não conseguem ir na MF, na EJA regular ou modular, por conta do horário. Lá, eles têm módulos, mas é muito parecido, semelhante com a etapa de alfabetização complementar, alfabetização básica, complementar e final. Lá, nós temos o módulo 1, que é a alfabetização, o módulo 2, que é a básica, o módulo 3, que é a complementar, e o 4, que é a final. Então, essa estrutura de acompanhamento, de progressão de ano do ciclo ou de série, é muito próxima em todos as formas de atendimento, tirando o MOVA e o CMCT. Então, entre CIEJA, EJA regular e EJA modular, mudam-se a nomenclatura, mas a estrutura ela é basilar, ela é a mesma. Tá? Então, o CIEJA é uma temática que caberia aqui uns 3, 4 encontros. Não dá para definir o CIEJA também como MOVA, né? De uma forma muito simples, porque ele é a representação, sim, de uma forma de atendimento ideal, aos meus olhos, né, da educação de jovens e adultos. A EJA modular. Bom, a EJA modular, como eu falei, ela veio de uma inquietação de educadores da Diretoria Regional de Pirituba-Jaraguá, um lugar muito distante. Então, como é que é organizada a EJA modular? Pensem nas 5 aulas que são organizadas no ensino regular, né, da EJA regular. Então, na EJA modular, a primeira aula eu chamo de pré-aula e a última aula eu chamo de pós-aula, que são obrigatórias, o oferecimento da unidade educacional, mas é facultativo ao estudante. O estudante não precisa estar lá às 19 horas e ele não precisa ficar lá até às 23 horas. A base obrigatória seriam as 3 aulas do meio. Por que isso? Essas 3 aulas, elas equivalem à carga mínima estipulada pela LDB, e aqui na primeira aula eu dou a flexibilização para esse adulto chegar por conta do acesso do transporte, do tempo do trabalho. Se o diretor for esperto, depois da primeira aula, ele joga o jantar, então ele já chega, ele janta, ele respira, e aí ele tem as 3 aulas. E ele não precisa ficar na última, porque, puxa vida, depois de uma jornada de trabalho de 8 horas, de, em média, 4 horas de ir e vir do transporte público, ficar até as 23 horas é sobre-humano. Então, por volta das 10h, ele pode ir embora. Então, se esse sujeito, esse estudante, consegue dar conta dessas 3, a pré-aula e a pós-aula, que é destinada à recuperação de aprendizagem para aqueles adultos que podem chegar, que moram na região, ou dos projetos na pós-aula, ele está livre, ele não precisa.
Ele só vai precisar frequentar a pré-aula ou a pós-aula se ele tiver faltas aqui, nessas 3. Eu não sei nem, eu estou falando aqui as 3, não sei nem se vocês estão enxergando meus 3 dedinhos, mas eu estou aqui usando as minhas mãozinhas para poder caracterizar. Então, o que acontece? Há uma flexibilização. Há uma forma mais organizada de atender. Era o que o pessoal da PJ, muitos amigos, muito parceiros, é o atendimento da necessidade desse sujeito. Eu dou conta das necessidades, das regulamentações, da legislação, então eu dou conta da base legal, mas eu também consigo conspirar a favor do acesso desse estudante. E tem os módulos também, que aqui é um encontro também falar da EJA modular. Então, a cada módulo, o ano letivo da EJA modular não são 12 meses, são 18. Por que, Milena, 18? Porque são módulos. Eu tenho módulo 1, que equivale ao primeiro bimestre, módulo 2, módulo 3 e módulo 4. Porém, faz de conta que eu, Milena, fiz o módulo 1, de fevereiro até final de abril. E surgiu um emprego, um bico, para eu fazer lá na praia. E eu não vou poder ficar de maio a julho, não consigo. Então, é como se ele trancasse. Quando ele volta no módulo 2, ou o módulo 3, que é a turma dele. Então, há uma flexibilização. Por isso que é EJA modular. Eu cumpro módulos dentro de um período estabelecido, que são os 18 meses, e tem uma série de regras. Por isso que eu falo, caberia um outro encontro aqui, para falar das regras, de como esses módulos são compostos, né? Como é que eu organizo as áreas do conhecimento. Então, tem toda uma diferenciação, para além também dos registros. Porque se nas turmas, né, que não são da EJA modular, eu tenho registro de turma, da etapa final, da etapa complementar, da turma, na EJA modular eu tenho um registro individual do estudante. Porque talvez ele cumpriu o primeiro módulo, aí não fez o segundo, mas voltou no terceiro, não fez o quarto. Então, eu tenho que fazer esse acompanhamento individualizado. E isso traz um grande trabalho, é muito trabalhoso, é muito moroso. E só quem entende fazer é que consegue manter. Por isso que muitas escolas não conseguem manter, para além de que, para ter a EJA modular, eu tenho que ter um rodízio, eu tenho que ter 4 turmas na etapa complementar e 4 turmas na etapa final. E muitas vezes eu não tenho essa demanda para ter 8 turmas no ensino fundamental da EJA do nível 2. Porque ela não entra na alfabetização e na básica, é só na complementar e final. Então, ela tem uma série de indícios que também trazem uma problemática na sua manutenção. Mas também a gente pode um dia falar sobre essa estrutura, se vocês quiserem. Mas basicamente é isso. É uma EJA flexível, uma forma de atendimento em que o estudante tem a pré-aula e a pós-aula flexibilizado para ajustar as questões da chegada, do acesso, do seu trabalho, e depois de poder ir embora mais cedo por conta do cansaço físico do dia a dia. E o CMCT? O CMCT, como eu falei, ele se transforma num centro municipal de capacitação. Lá só tem cursos profissionalizantes. E olhem, vejam, só temos 2. Nós temos 2 numa determinada região chamada São Miguel Paulista, aqui, localizada na região da Zona Leste. E, pasmem, o comércio local absorve todos esses estudantes. É lindo de ver. Eu já fui lá, quando eu ia lá, eu percebia matrículas de pessoas do outro extremo da cidade de São Paulo, pelo reconhecimento do trabalho. Por quê? Saem com uma titulação do Senai, né? Ainda o Sistema S, pelo menos aqui em São Paulo, tem um peso muito grande quando ele se reporta às questões do profissionalismo, da profissionalização. Então, grandes mercados, ali tem, né, a panificação e a confeitaria, grandes redes de mercados absorvem esses estudantes, redes de retífica de automóvel absorvem esses estudantes. Então, assim, por conta da titularização, tem lá o Senai, o acesso deles ao mercado de trabalho é bem mais... ele tem esse acesso mais garantido. Quem são esses estudantes que fazem parte? A procura é muito grande, então a prioridade são os estudantes do ensino fundamental, que estão no 9º ano, ou estão na EJA,
ou estão no ensino médio, e a sobra das vagas, as vagas remanescentes, elas são oferecidas à sociedade, né, ao entorno, à comunidade. Mas é muito difícil sobrar essas vagas, porque é muito concorrido, até porque são 2, e a gente percebe, né, eles persistem, o CMCT persiste, por conta de uma luta, de um ideal, do diretor regional do local lá. O diretor, ele acredita muito, é a militância. Não é uma militância do sistema, não, é uma militância individual de um sujeito que acredita e que banca, muitas vezes, a manutenção dessas 2 instituições. Então, aqui cabe também, aqui, mais o meu agradecimento e todo a minha admiração ao diretor regional de São Miguel Paulista, o senhor Jair. Ele é uma pessoa de muita luta, de muita militância também. E aí, né, depois de ter trazido as 5 formas de atendimento, de uma forma muito rasa, muito superficial, mas eu quis trazer uma fala da professora Maria Clara, né, que representa muito o porquê da existência dessas 5 formas de atendimento, porque nós discutimos muito isso lá, o que é melhor? Não tem o que é melhor. Vai depender da necessidade do sujeito. Existem sujeitos que se enquadram melhor na forma de atendimento do CIEJA, outros da EJA regular, outros do MOVA. Então, uma forma de atendimento não está em detrimento à outra. Todas elas atendem às diversas necessidades dos munícipes paulistanos. O que é bacana é investir em todas elas e fortalecer e empoderar todas elas. Né? E aí eu trago esse trecho da professora, que é de 2014, que fala o reconhecimento, o acolhimento e a valorização da diversidade dos educandos da EJA, pois antes de serem alunos, esses jovens e adultos são portadores de identidades de classe, de gênero, raça e geração. Suas trajetórias de vida são marcadas pela região de origem, pela vivência rural ou urbana, pela migração, pelo trabalho, pela família, pela religião, e, em alguns casos, pela condição de portadores de necessidades especiais. E cabe aqui o adendo que, naquele contexto histórico, em 2014, usava-se o termo, era o que era apropriado e legitimado, necessidade especial. Hoje a gente entende que são as pessoas com deficiência. Então, quanto esse trecho representa essa diversidade e a necessidade da manutenção dessas 5 formas de atendimento existentes em São Paulo. E eu falo, enquanto eu estava lá, eu saí, eu pedi para sair, mas se eu ficasse mais um pouquinho, eu acho que eles iam me espichar, porque o meu projeto era ter uma sala de EJA em cada CEL. O que é o CEL? É o Centro Educacional Unificado. São grandes complexos maravilhosos de educação, cultura, e nós temos muito espaço lá. E muitas mães, avós, eu ia falar a EJA da mulher, já tinha até nome o projeto, mas, e que essa senhora, essa avó, que deixa seu neto lá na escola, e muitas vezes à tarde tem um período ocioso, pudesse fazer a alfabetização ou a progressão da aprendizagem, mas a gente sabe que entre o desejo e a militância educacional, infelizmente, tem os quereres políticos, né? Então, não ia rolar, né? Mas e também, uma outra situação que me inquietou muito, toda escola, toda EMEF tinha que ter a EJA. Porque eu falava muito assim na secretaria, eu falei, olha, o ponto de ônibus está aqui, de segunda a sexta, está sempre cheio, e o ônibus passa de sábado, domingo, eu não tenho, mas o ônibus passa do mesmo jeito, é direito. Então, que pelo menos todas as EMEFs, todas, tivessem 2 turmas, a EJA inicial, e aí a gente ia mudar um pouco a nomenclatura, que seria de 1º ao 4º ano, e poderia ser multisseriado, e a EJA dos anos finais do ensino fundamental. Eu teria um professor de cada componente, eu na segunda era português, na terça matemática, eu não ia onerar os cofres públicos, e eu teria a possibilidade de oportunizar a EJA em todas as escolas. Porque um grande fator também é a questão da apropriação do pertencimento. É uma prática da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, nessa escola A tem 30 alunos, na escola B tem mais 30, põe todo mundo na B. Mas os da A não vão para B, porque não se sente pertencente, não tem uma história, não tem uma trajetória, não tem. Então, também é uma outra situação que caberia uma reflexão, no caso, se eu estivesse ainda na liderança da DIEJA. E para terminar e agradecer, né, ter vocês aqui comigo, eu trouxe um trecho, né, da canção óbvia,
que também me inspira muito. Não te esperarei na pura espera, porque o meu tempo de espera é tempo de que fazer. Desconfiarei daqueles que virão dizer-me em voz baixa e precavidos. É perigoso agir, é perigoso falar, é perigoso andar, é perigoso esperar na forma em que esperas, porque esses recusam a alegria da tua chegada. Então, aqui eu vou fechar a apresentação, deixa eu só ver aqui, e agradecer muito ter vocês me ouvindo, essa escutativa, esse olhar atento, falando um pouquinho. Ai, Vicente, agora eu te vi, Vicente, que lindo você tá aí, meu bem. Ai, que delícia ter o Movo aqui. É isso, era isso que eu queria trazer um pouquinho, não sei se está escuro. Milena, você nos emociona do começo ao fim. Se você não tivesse no processo de recuperação de Covid, eu ia deixar você falar, mas eu estava aqui vigilante, olhando, porque você fechou exatamente em 1 hora. Mas eu não, tá bom, vou já mandar ela parar, porque eu sei que ela está no processo de recuperação ainda. Muito, muito, muito legal, todo mundo encantado, o chat está aqui, todo mundo, eu estou sentindo o batimento do coração das pessoas. Muito, muito legal. E aí, gente, eu vou abrir para vocês. Alessandro está super hiperativo, o microfone dele passou a sua fala todinha aqui, dando sinal, e ele enlouquecendo, porque ele não conseguiu descobrir o que é, mas ainda bem que outras pessoas viram, não fui só eu. Mas eu vou passar para você, tá bom, Alessandro? E para você falar e abrir para quem mais quiser colocar, vamos nos organizar aqui pelo chat, como a gente costuma fazer, para poder ouvirmos, né, uns aos outros. Eu estou muito incomodado, porque realmente o meu microfone estava desativado. Mas eu estou supondo que era o coração que estava batendo muito forte. Você falou aí que o coração estava aí, mas era o meu que estava atrapalhando aí, batendo demais, e o microfone não dava conta, porque o bicho estava desligado aqui, juro. Aí eu olhei, enfim, abri aqui a aba de pessoas. Será que tem outra pessoa com o nome Alessandro que está com o bicho aberto? Não, eu sou o único, já cheguei a essa conclusão, então beleza, pelo menos nessa reunião de hoje, né, claro. Mas então, quero agradecer imensamente a Milena, uma belíssima apresentação, acho que a gente tem muita coisa para conversar a partir do que foi exposto. Eu vou fazer o seguinte, né, claro que a gente vai abrir aqui para as pessoas poderem falar, mas eu já vou deixar uma pergunta para a Milena, mas aí, Milena, a gente espera se outras pessoas vão querer se somar à minha pergunta, e aí a gente junta 3 ou 4 perguntas de uma vez. A pergunta que eu vou deixar aí com você é o seguinte, vocês têm, ao longo da história, né, o que se intentou aí na cidade de São Paulo foi diversificar o atendimento, isso é uma coisa que está muito clara, né? E aí a pergunta para provocar, é possível a gente pensar num currículo único quando você tem um sujeito tão diversificado, né, e atendimentos tão diversificados, porque está posto aí em debate, né, o alinhamento da EJA na BNCC, é uma das razões, inclusive, para o grupo ter sido criado, né, e quando a gente pensa em alinhamento, né, e a gente pensa em BNCC, a gente pensa, primeiro, uma base que ela quer ser única para todo mundo e para todos os casos, e no caso da EJA, um alinhamento, portanto, algum tipo de submissão a uma determinada estrutura. Então, é uma questão aí para você analisar, mas vamos ver se outras pessoas pretendem se colocar. Vou fechar meu microfone. Ale, eu queria muito te responder, e depois a gente pode ir suplementando, porque é uma inquietação minha, porque em São Paulo há o currículo da cidade da educação de jovens e adultos. E é a base do meu projeto de doutorado, que nenhuma universidade quer comprar esse estudo, eu quero morrer de catapora. Mas, enfim,
o que eu penso, né? O que eu trago das minhas hipóteses e das minhas indicações. Para São Paulo, Ale, trazer a construção de um currículo para a EJA, como eu falei ontem no nosso encontro com a professora Maria Clara, tem o viés positivo e tem o viés de vários questionamentos. Qual que é o viés positivo? Onde que eu vejo coisa boa aí? A EJA em São Paulo, ela estava esquecida, ela era o puxadinho da escola. Era ela aquele lugar largado e que, muitas vezes, colegas, era a forma de fazer com que a equipe gestora ou os professores pudessem dar conta do seu acúmulo. O que é o acúmulo? É você ter 2 cargos na rede. Então, eu tinha de manhã e eu teria à noite, porque... Então, a EJA, em muitos casos, eu não vou dizer que isso não existe ainda, em muitos casos, ela é aquilo que traz a possibilidade do acúmulo do profissional. Então, ela não está voltada para o atendimento da nossa rede, dos nossos munícipes, não. É para adequar minha situação de trabalho, né? A minha como é que a gente fala lá na rede? As minhas aulas, né? O meu quadro. Bom, enfim, quando traz um currículo, o que foi bom? A EJA foi colocada na roda, porque a EJA, gente, não conhecia a EJA aqui em São Paulo, eu ficava pé da vida. Os CIEJAs não se encontravam. Quem promoveu o primeiro encontro, isso, Cristóvão, a locação, isso mesmo. Quem fez essa... Gente, CIEJA tem que se conhecer, fui eu. Eu comecei a pegar esses grupos, eles ficavam doidos da vida. Eu pegava o pessoal lá do Pirituba, Jaraguá, nós vamos lá para São Mateus. Não, a gente vai conhecer a estrutura, nós vamos conhecer qual que é o ponto focal do trabalho deles. Então, assim, em 2 anos, os CIEJAs, cada equipamento, cada grupo, gestor, professores que poderiam, nós íamos fazendo as reuniões formativas nos territórios, para reconhecer até a identidade do CIEJA. Porque eu falava, gente, a EJA não conhece a EJA. E muitos profissionais, mesmo da rede de São Paulo, que não é da EJA, o que é CIEJA? O que é MOVA? O MOVA é o Mobral? Quando eu ouvia isso, eu queria morrer de catapora. Falei, primeiro vai entender o que é o Mobral, qual é a concepção desse Mobral, pelo amor. Eu falava sempre, nós somos servidores públicos, é a nossa obrigação conhecer e reconhecer, né, essas formas de atendimento. Então, para nós, nesta configuração, nesse contexto, ter um currículo nos deu visibilidade, nos deu uma forma, agora vamos começar a gritar, deram a chance, vamos começar. E aí nós estávamos iniciando um percurso de reconhecimento de qual é a assertividade desse currículo frente à diversidade da EJA. Né? Muitas discussões, em que medida ele é assertivo. O MOVA, a minha grande alegria, o MOVA não, para nós não. Para nós, não. Aquilo me arrepiava. Tinha trilhas, né, os documentos dos desdobramentos, para nós não. Porque nós temos a autonomia de construção mediada pelo território. Então, eu tenho, sim, grandes elogios ao currículo, da forma que ele foi construído, na estrutura, porém, tem essa situação, em que medida ele atende à diversidade e à especificidade da EJA. Ele é mais um documento proforme, que traz a questão de colocar a EJA numa gavetinha, ou, de fato, é um documento que pode servir para dar vez e voz para a EJA e trazer essa organização, essa estrutura, mudar o currículo, ajustar. Porque na secretaria, isso eu preciso falar, não posso negar. O tempo todo, eu posso colocar, Fabiola, se você deixar seu contato, alguma coisa, a própria secretaria me colocava essa incumbência. Milena, ajusta o currículo de acordo com a necessidade. Nós construímos um documento que não é engessado, que não pode, mas que se você entender as mudanças, você tem a liberdade para isso. Não deu tempo, porque fazer uma análise de um currículo não é assim, né? Em 2 anos. E assim, é como eu falo, você foi mandado embora? Não, eu não aguentei as pressões. Eu tive um processo muito grande com o MOVA, que eles tiveram a perda, e aquilo me marcou demais, aquilo me doeu demais, doeu, então eu preferi lutar pela EJA de um outro lugar, mas continuar lutando, mas eu entendo isso, que em São Paulo, o currículo trouxe benesses, porém, precisamos agora investigar e analisar a fundo as questões
por conta dessa diversidade, tanto do público atendido, quanto das formas de atendimento. Isso é urgente, é inegociável, é imperativo. E é isso que eu tento buscar na minha tese de doutorado, mas nenhuma universidade quer falar do currículo da EJA. Gente, mas enfim, essa é a ideia que eu tenho hoje, dentro das reflexões que eu faço nesse momento. Né, Carol? A Carol está nessa campanha junto comigo, né? E aí, Mi, foi bom? Eu não sei, a gente tem hipóteses e precisamos nos debruçar para poder refletir melhor a base, a luz das concepções, dos trabalhos de todo o projeto freiriano. Porque, vejam, eu só vi uma citação de Paulo Freire em um currículo, no de arte. Eu não achei lugar nenhum mais. Isso me inquietou demais quando eu li. Ai, que linda! A Elga, no de arte está lá, Freire. Nos demais eu não encontrei. No de geografia não foi. Geografia lá. A Caroline Gili foi uma assessora, foi. Então, isso é complicadíssimo, eu diria, para ser mais suave o meu discurso possível. Milena, tem uma questão de Márcia aqui no chat, que ela pergunta como é organizado o material didático da EJA e da EJA regular e da CIEJA. Tá, é assim, então. Nós não temos, né, o livro didático, nós não usamos. O que nós temos? Nós temos o currículo da cidade, tá? Então, o currículo da cidade, neste momento, ele aponta algumas diretrizes. Ele está muito estruturado, muito próximo da base. Ele está organizado em objetos do conhecimento e objetivos de aprendizagem, as proficiências, né, as habilidades e as competências. Porém, e traz também algumas que tem que ter a relação direta com os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, né, da Unesco, e a matriz de saberes. O que é a matriz de saberes? É um conjunto de habilidades para além das áreas do conhecimento que servem para a construção do sujeito integral, porque todo esse currículo também, a base dele vem da integralidade do sujeito. Então, nós temos esse currículo, e a partir desse currículo, no período da pandemia, nós desenvolvemos o material Trilhas de Aprendizagem. Tanto é que o de alfabetização foi todo composto. Eu que fiz a construção, porque eu sou professora alfabetizadora de raiz. Então, nós temos esses materiais, o Trilhas de Aprendizagem, que ao longo do ano passado, eu fiz a formação, nós fizemos, e deixei muito claro, o Trilhas é um disparador, é algo que pode trazer uma ideia, uma organização, mas ele não pode ser usado ipsis literis, porque muitas vezes ele não corresponde às características do território onde a escola está, onde a turma está instaurada. E isso eu aprendi com o MOVA. Foi com o MOVA, com os educadores do MOVA. Não, como é que eu posso trazer um material engessado para todas as turmas? Então, foi muito. Então, o que nós temos é isso. Nós temos o currículo da cidade, nós temos os trilhas de aprendizagem, e nós contamos com a autoria e o protagonismo docente para a construção dessas atividades. Equipes que têm a intencionalidade e têm clareza do seu papel, como os CIEJAs, como algumas EMEFs de ponta, que a Eliane trabalha, a Angelina Maffei. Eu tenho experiências exitosas aos montes para contar. Porém, eu também tenho casos que a gente fica muito chateado, que a gente fica muito entristecido, no qual a EJA se resume à continuação da EMEF, que eu falo, é o puxadinho da EMEF. A mesma régua do ensino fundamental regular, eles utilizam na EJA. E quando eu falo régua, o que eu quero dizer com isso? É a questão dos critérios de avaliação, da seleção dos conteúdos ou dos objetivos e objetos de aprendizagem, e tratar esse estudante da mesma forma que eu trato os meninos, que também está equivocado, porque eles estão migrando para EJA. Tem erro ali também, entendeu? Então, são esses os materiais. E não difere da EJA modular, EJA regular, CIEJA, é a mesma estrutura de material. Aí cada agrupamento tem a sua autonomia para a construção. É claro que o CIEJA tem materiais impecáveis, maravilhosos, que correspondem diretamente à necessidade do seu território. O que eu não posso dizer o mesmo da EJA modular e da EJA regular. Porém, eu tenho ações exitosas aos montes também para contar, mas não como do CIEJA, que é meio que na integralidade. Entendeu? Milena, nós temos aqui o professor Alessandro, que também quer
trazer mais uma colaboração, e Elga, professora Elga, que também queria trazer um questionamento sobre as TICs. Alessandro e Elga, como é que vocês se organizam? Eu vou falar porque tem a ver com essa história do currículo, e aí a Elga entra depois. Não, minha observação é o seguinte, Milena, eu não sei se eu me fiz entender, acho que eu não me fiz entender direito. Quando eu penso currículo, eu primeiro, eu não entendo que ele necessariamente é uma coisa engessante, né? Qualquer currículo, ele não precisa ser engessante, né? Nem é apenas um documento. Então, a questão que eu quis fazer foi o seguinte, nós temos uma discussão sobre BNCC, que está pensada em que formato? Um documento único que baliza avaliação, baliza formação de professores, baliza livro didático, né? Portanto, ele é pensado de uma forma extremamente homogênea, né? Só que qualquer currículo na EJA, aí no meu entendimento, qualquer currículo na EJA, ele tem que estar aberto à diversidade. Além de ter que estar aberto à diversidade, ele tem que estar aberto a um conjunto de saberes que os sujeitos trazem de fora da escola, que é impossível para a escola prever, né? Como é que é? Como se fosse um programa de computador, né? Então, a minha questão é muito mais essa, porque quando eu vejo, por exemplo, o currículo da cidade, eu me lembro de ter acessado uma vez um dos documentos, né? Ele está pensando numa cidade. Então, uma cidade como São Paulo, por exemplo, como tantas outras, mas São Paulo, porque é onde você trabalha, ele é atravessado por uma diversidade impressionante, né? Então, como é que eu vou poder, por exemplo, exigir o mesmo desempenho de um haitiano que está na EJA, sei lá, na EJA 2, né? De um trabalhador da EJA modular, lá de, sei lá do Jaraguá. São desempenhos distintos, serão desempenhos distintos, porque a imersão deles são absolutamente distintas, e jamais um enseja, por exemplo, o Exame Nacional, vai dar conta dessa diversidade. Sim. É nesse sentido que eu estava querendo falar. Sim, e é um grande equívoco, né? Isso o currículo da cidade traz como um grande equívoco. Por quê? Porque quando veio o currículo, também veio a avaliação externa, que é institucional, que é da prefeitura, mas a gente tem. E a grande grita dos profissionais da educação justamente é esse, né? E o que a secretaria traz como justificativa, vamos assim dizer? Olha, o currículo ele não é temático. O currículo, você pode trabalhar a questão, algumas questões, por exemplo, mais campesinas, dos bairros mais próximos da questão do campo, e trazer alguns elementos da cidade numa outra região, se você pauta o seu trabalho nos objetos do conhecimento, dos objetivos de aprendizagem, e não na tematização. Então, e aí nós tínhamos grupos ferrenhos de discussão, porque mesmo dentro dessa perspectiva, há esse impasse por conta da grande diversidade que existe. E como trazer um instrumento único? E eu era a primeira que gritava, falei, não tem condição, não existe isso. Tanto é que eles falam em série histórica, o último elemento da série histórica, eu não permiti, né? E que bom que o Bruno Caetano, na época, me endossou, não, se ela entendeu que não é viável, não é assertivo, nós não vamos ter. Mas há esse impasse, há essa crítica, porque da forma que está posta, o currículo deveria servir para todos e todos os territórios, sem perceber, sem considerar a diversidade, sem considerar, e progressivamente esse trabalho gera instrumentos de avaliação que não correspondem à diversidade. Esse é um dos pontos da crítica que eu trago para o currículo. Se ele trouxe vez e voz, ele também traz uma série de situações que a gente não consegue dar conta dentro da perspectiva da organização pedagógica desses estudantes. Eu queria só falar antes da Elga, quer fazer a pergunta, né, minha querida? Carol, esqueci, existe uma escola na rede municipal, que é o presidente João Pinheiro, lá na Penha, que tem a EJA polivalente.
Então, não é só a EJA, eu tenho do primeiro ano do ensino fundamental regular até o 9º, e a EJA, que eu tenho o trabalho polivalente, que é um professor só. Então, lá eles têm uma estrutura totalmente diferente, de formação, de organização, e que o professor de geografia, ele vai dar aula de português, matemática, ciências, história, e é muito, eu levei o Catelli lá para conhecer, o pessoal da Unesco, é muito interessante, porque os índices de evasão caem, os índices de reprovação caem, e é um trabalho muito colaborativo. Então, tem uma escola na rede, MF Presidente João Pinheiro, que tem o trabalho da EJA polivalente. Ah, Bianca, você está aí, lindona! Que bom! Olha lá, está presente, MF Presidente João Pinheiro. Eu não podia deixar de trazer essa representação. Tá bom? Beijos, Bianca, lindona. Oh, saudade. Quantos anos, hein, mulher, que nós não se vê. Elga, desculpe eu te atravessar, minha querida. Professora, primeiro, muito obrigada aí pela exposição. Assim, a gente encanta ouvindo falar dessas 5 propostas, né, tão bem expostas. Eu não conhecia, e a gente só vai percebendo assim, cada vez mais, né? Eu sou de Brasília e tenho tentado aprender um pouco aí em nível de outros estados. Agora, essa condição de pandemia até acabou favorecendo, né? Para não falar que tem de tudo ruim, tem essa possibilidade que está nos juntando aí. Mas o que eu queria questionar aqui, ou pôr para pensar, né, é sobre as tecnologias, né? A inserção aí das tecnologias na modalidade EJA. Eu tive uma experiência que acabou se tornando uma pesquisa, né, na época do mestrado, onde os educandos com quem eu trabalhava, que eram do ensino médio, numa escola pública, de EJA, na escola pública aqui no DF, em determinado momento da pesquisa, eles falam para mim o seguinte: eu estava tentando entender qual era o modelo de relação e como ela tinha sido construída entre esses educandos jovens, entre 17 e 24 anos, e o uso das tecnologias para ele, né? E partindo do princípio assim, que muita gente falava que eles não estudavam, não pesquisavam e só navegavam brincando na tecnologia. Então, por que isso acontecia? Inclusive numa escola que tinha Wi-Fi, que eu tinha na minha sala um projetor fixo no teto, uma televisão fixa na parede, tinha Wi-Fi livre na escola, aberta, assim, a gente tinha um grande laboratório de informática, tinha tudo a favor para nesse discurso do quanto a tecnologia é sedutora para o jovem e o quanto ela ajuda o jovem nos processos de aprendizagem e favorece, então, ele dentro da escola. Só que, em contrapartida a isso, a gente vê o número de repetição, de reprovação e de abandono só subindo, né? Então, você fala, como é que pode uma escola com tudo tão sedutor, por que eles estão indo embora se tem o que eles gostam? Né, mais ou menos por aí que se dava as questões. E num determinado momento da pesquisa, ao longo de várias entrevistas individuais e coletivas que vão se alternando, o que se percebe, ocorre aquele momento do insight, né, em que você, mas espera aí, então, o que vocês estão me dizendo que, pela forma que tem as tecnologias aqui, para vocês isso nem necessitava, se não tivesse era a mesma coisa. Né, do jeito que vocês têm ela aqui na escola, o laboratório, o sinal aberto, não está fazendo diferença nenhuma, vocês estão me dizendo que não precisava ter, é isso? E eles me respondem, é isso, por mim não precisava ter, eu não vejo sentido das tecnologias aqui, a gente não usa o laboratório, a forma que o professor usa não interessa, e assim por diante. Quando isso se completa, e essa pesquisa é fechada, ao mesmo tempo, em 2016, no governo Temer, está sendo lançado uma proposta de altos investimentos em tecnologias para a modalidade EJA, iniciando o pensamento, a proposta de uma oferta de até 80%, que agora se concretizou na BNCC aí 2020, né? De 80% para o noturno, 30% para o vespertino e 20% para o matutino. Né? Então, na hora, o pensamento que vem se eu tinha jovens seduzidos pelas tecnologias me dizendo que isso não interessa a eles, essa oferta dentro da escola não está fazendo a diferença, né? E aí a gente pode cair lá para a questão do currículo, já que a EJA não atende, não corresponde, tal e tal e tal. Mesmo esses jovens, que são jovens de cidade grande, eu estou falando de uma capital, né? Imagine para o meu aluno do noturno,
que tem todo esse perfil, mesmo que seja com outras especificidades aqui, mas do trabalho, do cansaço, das dificuldades com as tecnologias, etc, etc. Eu vejo isso como, em um dos documentos, acho que era o de 2018, o Censo Escolar de 2018, ele aponta para uma diminuição na matrícula da EJA, e isso agora 2020 altamente ampliada, e na prática a gente vê isso de uma forma, assim, uma aberração, né? Número de salas fechando, número de escolas fechando. Você comentou dessa ideia de ficar unindo, né, tal escola com tal escola para dar um número de alunos, mas eu vejo isso como um projeto, né? E aí a gente cai numa proposta neoliberal que faz produção mesmo de mão de obra para trabalhar, e esse jovem seria o ideal. Então, assim, somando jovem, tecnologias, fechamento de EJA ou transferência para essa via EAD, é uma formação social de uma grande mão de obra tecnológica, digamos assim, com domínio tecnológico, né? E isso tudo está acontecendo aos trancos e barrancos, enquanto a gente está ainda pensando, de certa forma, entre aspas, tentando resolver problemas de uma EJA antes da pandemia, que agora teve esse processo que eu estou aqui relatando, super, hiper, mega power, hiper acelerado com a pandemia. Então, a gente vê professores assim, enlouquecidos, 300 mil cursinhos de como produzir vídeo e tudo mais. Enfim, o que eu fico pensando é o seguinte, o que eu gostaria de saber, vocês que estão assim, nesses estudos, estão tão adiantados e têm uma proposta assim, tão bacana, como que isso está sendo percebido? Né? Como que esse avanço das tecnologias dentro da modalidade EJA, com um público que também numa pesquisa atual tem indicado que eles não têm acesso, não têm domínio, não têm, e a revelação está aí nessa queda absurda, né, de matrículas, nesse abandono ainda muito maior. Como que isso tem pensado? Porque a gente está falando de currículo, a gente está falando de BNCC, isso tudo está posto lá, né? Mas está posto e meio que aceito, de certa forma, porque já está implementado. Essa oferta já está na BNCC de 80% para o turno noturno. Né? Eles botam a palavra possibilidade, mas a gente sabe a intenção. Então, assim, porque isso é expulsar, a bem dizer, o noturno. Né? A gente vê no Rio Grande do Sul já fechamento assim, decretado das escolas noturnas. Então, como que isso está sendo visto aí por esse grupo tão organizado que vocês são, assim, de encantar, né? Que a gente está ouvindo aqui falar, meu Deus, eu não vou mudar para São Paulo. Não. Né? Esse horário para estudo de professor, a gente acha que em Brasília a gente bomba. Nossa Senhora, eu quero, né? Como é que está? Elga, querida, então, deixa eu falar para você, Elga. Aqui em São Paulo, esse processo neoliberal, a gente não está preservado disso, não. Né? Quem é aqui de São Paulo que está aqui sabe o quanto a gente luta para manter turmas abertas, para manter salas abertas. Então, existe sim essa política de fechamento e essa organização. Qual foi o impacto muito grande, principalmente nessa pandemia, relacionado à EJA e ao letramento, né? Ao letramento digital, o acesso às tecnologias. Bom, antes de tudo isso, eu queria falar que o currículo tem um componente curricular único, que é a tecnologias para a aprendizagem. A gente fala que é o TPA. Então, tem um caderno exclusivo para isso. E ele não se reporta não somente às questões das tecnologias, como a internet, mas, assim, todas as ações que levem à aprendizagem, como conceitos de colaboração, cooperação, também no trabalho com as TICs. Então, os nossos estudantes têm o POED, que é o professor orientador da sala de informática, tem um nome lá que muda sempre, a gente nunca sabe, mas ele tem a aula, ele tem, o acesso, né, a oportunidade. Só que o que aconteceu? Com também essa pandemia, houve uma exclusão muito grande. Por quê? Porque os nossos estudantes da EJA, pelo que eu expliquei, a questão da característica, eles são das periferias, das grandes periferias, onde eles não acessam, né, a internet, eles não têm banda larga, muitas vezes não tem nem o equipamento adequado. Então, eles ficaram à margem da educação paulistana, eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu estava lá e eu ouvi, à margem da educação em 2020. 2021, isso. Por quê? A falta de acesso, a falta de letramento digital. Quem inovou
com a questão da tecnologia, na forma prática, não pensando da BNCC, foi o MOVA. O MOVA deu um baile na gente, porque eles começaram a usar o WhatsApp para poder mandar os áudios e poder trazer algumas orientações. Então, quando eu falo em tecnologia para a EJA, neste momento, ainda não tem esse pensamento rebuscado, pensando lá na BNCC e na possibilidade de um EAD completo. Penso eu, posso estar equivocada, mas das experiências que eu tive com os profissionais, eles não têm essa visão, esse esclarecimento. O que a gente tem muito forte é esse trabalho com as tecnologias para aprendizagem, porque todas as unidades têm um laboratório de informática e tem um professor especialista para trazer, menos o CIEJA não tem, é um professor que se propõe, mas o que nos causou muito impacto no que se refere às TICs, e que a gente pensava que já tinha um desdobramento maior, é a falta do letramento digital. E não é só com os nossos estudantes idosos, os nossos jovens também, muitas vezes, é como você bem falou, que sua pesquisa refletiu de uma forma legítima, né? Eles traziam muita propriedade nas redes sociais, mas eles não sabiam usar essas redes sociais para aprender, que é o que é o TPA Bluetooth. Como é que eu posso usar os recursos para promover a minha aprendizagem? Né? Como eu pesquiso, como eu procuro, como eu faço essas relações sociais na busca de conhecimento. Então, isso é falho, isso ficou um buraco, Elga. Isso eu não posso negar. É isso, minha amiga. É como a gente tem visto também. Obrigada. Gente, são 18h45. Normalmente a gente fica até às 19 horas. Eu não consegui visualizar mais nenhuma questão no chat. Não sei se passou. Alessandro pode me ajudar. E se não tiver mais nenhum questionamento, a gente já começa a se organizar para encerrar, certo? Eu coloquei o link do grupo no chat para ver se quem tiver interesse de entrar, né, no grupo e se juntar a gente. E já deixo aqui meu agradecimento a todos, né, em especial a Milena, que deixou todo mundo aqui encantado. Acho que vamos chegar todos em São Paulo, mais uma... Bora, gente, vem! Uma migração aqui, né, coletiva. Que lindo. Mas é isso, está aberto para quem quiser falar. Nós estamos com esse tempo, certo? 10 minutos, 12 minutos. E lembrar que o nosso próximo encontro vai ser na primeira quinzena também, mas mais no início do mês de maio, porque a gente vai estar com... Ai, Jesus, não vou dizer o nome dela agora. Chega, Alessandro, me ajude. Analise, isso. Para conversar com a gente exatamente sobre EJA e BNCC, certo? Eu queria, Yara, então, a Fabiana pediu, né, o currículo, o material. Fabiana, eu coloquei de novo o meu telefone. Vamos nos comunicar, porque eu não vou conseguir achar seu e-mail. Eu vi que você colocou seu e-mail, mas eu não vou achar. Se você puder dar um toque no isso, Fabiola, desculpa. Eu vou copiar aqui os e-mails de quem disponibilizou e coloco lá no grupo, isso, tá, isso, aí eu mando. Pronto, e assim, o que eu quero... Você quer falar, minha linda? Eu quero agradecer a Marli. Fala, Marli. Milena, como as coisas são interessantes, né? Hoje eu falei, gente, eu preciso participar, eu preciso me oxigenar meu cérebro, minha cabeça, minha vida. E como você trouxe vida para nós? Como você trouxe vida, esperança, amorosidade. E eu estava te ouvindo e ao mesmo tempo, aqui a gente chupa cana e assovia ao mesmo tempo, né? A gente escuta a palestra, a gente olha o menino para não cair e a gente escreve o texto. Eu estava aqui rascunhando um documento que eu tenho que entregar amanhã de amanhã sobre alfabetização de jovens e adultos. E ontem eu estava lendo um documento do MOVA. E eu fiz questão de anotar o que você disse. Onde a escola escolhe, o MOVA acolhe.
e nós estamos nessa mesma perspectiva em nível de alfabetização aqui em Brasília, lutando, né, Elga, para que a gente realmente consiga ter esses olhares diferenciados, que a nossa modalidade tanto exige de nós, esse olhar cuidadoso, amoroso, inclusivo, mas quando a gente pensa nessa alfabetização especificamente, para que nós tenhamos aí força, né, gente, vida, saúde, condições de trazer o que for melhor para os nossos educandos, para que eles tenham também todas as possibilidades que um dia eu tive, né, que hoje eu tenho por ser filha de pais praticamente analfabetos, né, e chegar a fazer uma faculdade, fazer uma graduação, um mestrado, um doutorado, e observar o meu pai hoje com 82 anos falando, olha, minha filha, ela é doutora, com todo orgulho, né? A minha filha, né? Então, que eles também tenham condições de alçar voos grandiosos por meio da leitura e da escrita, que nós acreditamos que isso é possível. Vem para Brasília! Que delícia! Que eles possam escolher, né, Maria? Que eles tenham a oportunidade da escolha. Porque Sim. o que foi o encantamento do Mova? A Adriana está aí, ela vai lembrar num evento que nós fizemos no Céu, Quinta do Sol, que a minha grande marca e o grande apreço que eu tive com o Mova foi quando eu peguei o RG do meu avô falecido, metalúrgico, trabalhador, guerreiro, aqui que veio de Alagoas, chegou em São Paulo, se tornou analfabeto. Aquilo me matou, porque aquele homem era de uma sabedoria. Sim. E ele foi negado por essa sociedade letrada. Então, que todos possam ter a oportunidade de escolher. E é isso que eu tenho esse amor tão grande, não, pela região como um todo, mas o Mova, para mim, é de arrepiar, é de suar as mãos. Minhas mãos estão suadas quando eu olho para essa japonesa que está aqui no meu canto esquerdo, a Jacira, eu amo essa. Então, assim, o que eu quero trazer aqui é agradecer, mas agradecer de uma forma muito especial, de uma forma muito carinhosa, meus companheiros do Mova, o quanto eu sinto falta de sair da secretaria, foi ter que deixá-los, e eu tenho um amor que vai para além da militância. Então, eu quero só agradecer todos que estão aqui. Muito obrigada, equipe Mova, Eu tô lisonjeada, eu estou me sentindo, é uma honra ter vocês aqui, eu estou muito feliz. Muito obrigada, só gratidão. Ok, que lindo. Yara, eu gostaria só de encerrar, pelo menos a parte que me cabe aqui, agradecendo imensamente a participação da Milena, e dizer que a gente está fazendo atividades articuladas do projeto EGE Movimento, com o grupo lá do Zap EGE BNCC, né? As nossas atividades estão acontecendo conjuntamente, porque o que a gente tem percebido no nosso grupo de Zap é a demanda, né, dos colegas professores em fazer esse debate, né? Quero crer, inclusive, que a próxima discussão com a Analise, certamente a gente vai incluir no nosso calendário em razão da pertinência do assunto. Bom, pessoal, é isso aí. Se alguém não tiver mais nada a falar, eu vou ter que desligar aqui o birimbelo, a máquina, o dispositivo, né? Mandar um beijo para todo mundo, para todos vocês que engrandeceram o nosso pedaço de tarde, em nome do projeto EGE Movimento da UFRN. A gente fica muito feliz de ter tanta gente boa, tanta amorosidade junto, né? E vamos esperar um novo encontro em maio. E aí a gente fará todos os avisos, todas as divulgações, ok? Yara, você começou, agora você fecha, mulher. Sim, é isso mesmo. Acho que a parceria, né, na verdade, foi a partir dos encontros do EGE em Movimento que nós criamos o grupo de estudo, e aí podermos fazer essas atividades juntos também para a gente é muito bom, muito gratificante, porque a gente vai sempre aumentando, né, essa linha de transmissão, trazendo outras pessoas para somar, para discutir com a gente, e isso é muito bom, né? Então, só agradecer também a todo mundo, né? Quem quiser me ajudar a fazer a memória dessa reunião, eu já estou agradecendo,
né? Porque assim como todos estamos sufocados de muita atividade. Vou me espelhar em Marli, né? Não tem menino para olhar, mas tem umas cadelazinhas por aqui, né? Mas escrever é um exercício que eu tenho me obrigado a fazer. Alessandro está aí me cutucando para isso também, né? E é isso, gente. Desejar um bom resto de semana para todo mundo. E lá no grupo a gente vai se comunicando, né? Se tiver ficado alguma questão que não deu para colocar aqui e que vocês achem pertinente colocar no grupo, acho que vale a pena até para movimentar o grupo, para que a gente não esteja conversando só véspera desses encontros, né? E aí Milena está no grupo com a gente, ela pode, né, também ajudando. Que é isso. Uma boa noite para todos. E aí você começa a memória de hoje e a gente termina. Tá certo. Compartilha do grupo que a gente faz a várias mãos. Tá bom. Quem tiver por aí, eu vou abrir aqui a tela, vou fazer aquela telinha grande para a gente fazer uma foto, tá bom? Vou tentar aqui. Passei nem perfume, gente. Pois é, vão se arrumando aí enquanto eu abro aqui. Alessandro, você já foi? Esqueci, caramba. Cadê teu perfume, Alessandro? Deixa eu abrir aqui o mosaico, vamos lá. Só um minuto, eu vou contar até 3, deixa eu me arrumar. Alessandro, tá na sua tela. Abre a tela, gente. Aberto. Tá não, né? Não. Minha gente, aqui para mim tá aberto o tempo todo. Não, pra gente tá fechado. A mãozinha aparecendo. Você tá todo misterioso.